esse programa tem o costume de começar com erratas, né? Então eu quero fazer a minha própria errata. No último episódio eu falei que eu não gostava de Toy Story, o que não é uma verdade. Eu não gosto de Toy Story 3, porque eu acho que não é tão bom assim. Eu gosto do primeiro e do segundo Toy Story. E eu odeio o Toy Story 4, porque ele só não precisava existir. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Ensaio Geral. Com quem? Com quem? Fala? Fala o nome. Fala. Eu acho melhor... Ensaio Geral com quem? Com o Matheus Sodré. Com o Matheus Sodré. Com o Matheus Sodré. Eu sabia, eu ia falar teu nome. Eu ia falar teu nome. Gente, esse foi... Esqueci o nome. Vamos ao tema? Deixar isso aqui passar? Começando aqui, né, com o nosso impressor ecológico, né? O tema é abrindo com áudio anônimo. Fala, Sodré, eu quero que você faça uma análise sobre a demora no crescimento do Ash de Pokémon enquanto uma metáfora para o sentimento de não querer crescer. Bom, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Síndrome de Peter Pan? Ela se manifestou, por exemplo, no Michael Jackson. Ele era diagnosticado com isso. É realmente uma questão psiquiátrica, psicológica. E o que acontece nesse processo? Ela é referente ao próprio Peter Pan, que era um menino que se transportava para o mundo onde ele não crescia, né? Uma história que as crianças adoram, que elas não querem crescer. É uma história particularmente também, isso aí. A última vez que eu escutei ela era criança, não lembro mais nada do Peter Pan. Mas o ponto é, o Ash é um cara que tem isso também, porque ele é associado a um trauma muito primal, né? Ele é um cara que está muito apegado à ideia de ser o maior treinador de todos, etc. É claro que a série tenta o tempo todo te ensinar que não, do tipo, realmente, o que importa são os amigos que fazemos na jornada, o Pikachuzinho, ele é legal, mas não é bem assim, porque no final das contas, o Ash quer ser o maior de todos e nada é suficiente além disso. Então ele passa esse tempo todo e atravessa todas essas coisas de uma maneira que é quase egoísta, né? Porque, os animais dele passam por os pokémons dele passam por muita coisa. Tipo assim, o Pikachu vira pedra, ele vira pedra, na verdade, nem Pikachu, né? E ele continua seguindo, né? Ele passa por muito, e não só ele não cresce, como ele não amadurece. Ele ainda tem aquele desejo primal, e né, falso, tá ligado? Ele fala, vou ser o maior treinador de Pokémon do mundo, é que nem tu falar, sei lá, eu vou ser o presidente do planeta. Isso não existe, sacou? Isso não vai acontecer. Então o Ash tem um sonho que não tá ali no palpável por um trauma de abandono paterno, né? E ele não consegue crescer daquilo porque tornar-se o maior treinador de todos é muito uma questão de afrontar o pai e de matar o pai, né? Nietzsche fala muito de você matar o seu pai, como seu pai torna-se Deus a partir do fantasma da ausência dele, mas a gente não precisa entrar nisso. A questão é, Pokémon não é uma série sobre o Ash e Pikachu. Você sabe disso? Eu vi o zoom da câmera acontecendo, porque a gente tá falando uma coisa que é seríssima. Pokémon é sobre abandono parental. Próximo tema. Crise de 29. Bom, gente, como vocês sabem, em 1929 eles aprenderam isso na escola. Espero que todos que estejam assistindo já tenham pelo menos passado desse ano, né, do ensino fundamental, sei lá, geografia, sexta série, sei lá, fala dos suicídios, enfim. O que aconteceu foi, existe uma coisa chamada Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores a empresa vende micro pedacinhos dela e bota num lugar e você fica falando que aquilo vale alguma coisa, dia sim, dia não, de acordo com as notícias do mundo. Então, crise em tal lugar e fala, acho que isso aqui vale menos, e aí você tira. Esse é meio que o conceito. O que aconteceu é que a Bolsa de Valores passou por umas mais regulações, a gente pode falar de Marx, crise do capitalismo, mas eu não estou interessado em entrar nesse lugar. O ponto é que a galera ficou brincando muito com dinheirinho, muita gente brincou ao mesmo tempo, ninguém tinha noção e de repente, cara, as paradas ficaram meio estranhas e todo mundo saiu para sacar dinheiro no mesmo dia. Só que o banco, ele não guarda dinheiro, todo o dinheiro dele guardadinho, né? Imagina, todas as pessoas do mundo chegam lá assim, senhor banco, guarda aqui. Você guarda todo esse dinheiro e ele fica lá e a pessoa fica, eu estou guardando seu dinheiro. Não, o banco faz dinheiro em cima do seu dinheiro, mas seu dinheiro não tá lá, só quando você quiser, porque ninguém nunca sacaria todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí a crise de 29 teve a ver com isso, teve a ver com várias outras coisas, mas a corrida ao banco é uma coisa muito comum nas grandes crises globais e isso aconteceu em 29. Né? Eu sei que 29 era um tema provavelmente para falar sobre, mas eu não tenho uma opinião sobre esse específico fato histórico e eu acho que a maioria das pessoas também
se beneficiaria de uma aula sobre isso, né? Porque, afinal de contas, a recessão ela é cíclica dentro do capitalismo e 29 se assemelha muito à crise de 2009, 2008, né, nos Estados Unidos, 80 anos depois, que é muito similar, foi muito mais violenta, porque a galera começou a especular em cima de imobiliária, né? Então, olhou para as casinhas e falou assim, cara, eu vou te deixar permitir pegar O que aconteceu? As pessoas... Eu não vou explicar a crise de 2009. Próximo tema. Mas o ponto é, elas ficam cada vez mais próximas e mais rápidas. E vão acontecendo com mais frequência. Rock and roll. Conceito de rock and roll. Com crianças, cantar aqui pra gente escutar uma história sobre o conceito de rock and roll. Quando a gente era jovem, na verdade, geracionalmente, sempre se falava, sei lá, o rock and roll morreu, e aí o rock and roll não morria. O rock and roll morreu, e o rock and roll não morria, né? E aí surgia sempre uma parada, sei lá, nos anos 80, pô, aquela farofada horrorosa, e aí surge o grunge, incrível, muito foda. Aí nos anos 2000, você começa a achar que não tem nada, mas você começa a surgir ali com indie rock também, que tem seu valor, inclusive também outras bandas, o emo, etc. Que, porra, né, modéstia à parte, se você escuta um grungezinho, você compara com a galera sendo triste no Blink-182, você vê a diferença que já fez, eu adoro o Blink. Meu ponto sendo, eu sinto que o rock morreu porque o rock era uma coisa muito específica, mas você precisa ampliar o conceito do que é rock and roll para você entender como ele ainda está muito presente. Quer um exemplo de rock and roll foda? Baiana System. Baiana System, cara. Baiana System. Baiana System é um dos maiores exemplos de muita coisa no Brasil. Inclusive, eu considero a maior banda de atividade do Brasil. Por que ele é rock and roll? Irmão, se tu entrar no show do Baiano, tu vai entender. Da mensagem, a forma com a qual eles conseguem comunicar diversos sentidos políticos dentro de uma experiência que não é só intelectual, uma experiência física, tá ligado? Você não tá lendo uma letra como se fosse uma poesia e falando realmente o governo não é legal, tá ligado? Você tá, porra, escutando a versão sonora de um livro do Eduardo Galeano. Pô, é uma parada... É extremamente político no que a gente faz sentir. Porque no Baiano você experiencia uma experiência coletiva de, porra, diluir o seu eu, assim, e tu vira uma coisa só com a multidão. E todo mundo que vai falar isso porque é isso que acontece. Então, assim, quer saber de rock and roll? Quer saber de antropofagia? Quer saber onde está todas as coisas revolucionárias e contraculturais? Olha o Baiana System. Eles apontam os caminhos de um Brasil que eu acho muito interessante. Essa é a minha opinião sobre algo relacionado a rock and roll, né? Já que eu não sei opinar sobre o conceito dele. Qual o seu estilo de rock and roll favorito? Cara, nesse momento eu tô muito no grunge, porque eu sou um cara muito apegado ao vocal, né? Então assim, eu adoro, por exemplo, que você canta rasgando, aí você tem, tipo, porra, nos anos 90, os maiores vocalistas da história. Você pode ter gostado de um, tem o Robert Plant lá, você tem Soft Tyler, você tem Fred Mercury. São fenômenos passados. O grunge parece que demandava você ter uma voz absurda. Então você tem o Layne Staley no Alice in Chains, você tem o Chris Cornell no Soundgarden, você tem o Ed Vedder no Pearl Jam, você tem o Scott Weiland no Stone Temple Pilots, tem o Kurt Cobain no Nirvana. Pô, parada surreal, assim. E eu sou uma pessoa bem apegada ao vocal, assim, então esses vocais rasgados, eu não sei, eu gosto do grunge, eu conecto. Mas eu também gosto dos anos 60. Você gosta de emo também, que eu sei. Não gosto de emo. Eu não fui emo na minha adolescência. Vale, inclusive, frisar isso, assim. Eu era da época que dava pra ser emo, eu era da época que dava pra aspirar a ser emo, mas já era uma coisa muito estranha, assim. Um Simple Planzinho tu não ouvia, não? Eu ouvia, mas eu era meio criança e também era uma coisa meio, tipo, o Simple Plan, assim. A gente não via o Simple Plan como um emo, tipo assim... Pra gente era muito piada, sabe? Você ficar assim, sabe? Com aquele cabelinho na franjinha, assim, essa coisinha meio, internet, assim. A gente não tinha um cérebro tanto de internet na época quanto a gente tem hoje. Mas Green Day eu escutei muito, que não é tão emo, né? Mas skate. Tema extra, vai. Um minuto para o fim do mundo. Rock and roll. Metaverso. Ai, que saco, né? Bom, o metaverso é todo o universo que não tá aqui, né? O universo digital. Vocês já devem ter saturado desse tema, então eu não vou me dar o trabalho de explicar ele para vocês. Na verdade, eu vou falar sobre, né, o retumbante fracasso da empolgação com essa ideia. Porque a gente falava de metaverso, tipo, eu me casei, eu sou um builder, eu me casei no metaverso. Cara, se você pesquisar, tipo, 25 anos atrás a galera se casava no Second Life, tá ligado? Tem jogos que tem economias mais complexas do que qualquer coisa que o metaverso aparentou fazer. Assim. É muito especulativo, essas coisas são muito especulativas. Toda vez que surge uma tecnologia nova bizarra, a verdade é que ela no começo empolga muito a galera bota dinheiro e fica querendo muito fazer aquilo, e depois aquilo estoura, foi uma bolha. Que nem a bolha.com, quando surgiu o site, a internet, os sites também
A galera ficou apostando muito e viu que era mais lento o processo de ficar mais tecnológico, e aí perdeu a pressa e o dinheiro caiu e a parada estourou e teve bolhas. Assim como o metaverso é uma pequena bolha, NFT, etc. Não é inútil, mas demora para se desenvolver. Tchau.